esse ano aqui os estudos que a gente está fazendo de domingo, a gente segue esse livro da Joana de Ângeles, que é o Diretrizes para o Êxito. Né? E o capítulo de hoje é Na Contramão da História. Então, nesse estudo de hoje, a Joana de Ângeles, ela fala que quando o espírita cristão, e aqui ela fala espírita cristão, porque ela está falando exatamente diretamente para os espíritas, e para quem não sabe, todo espírita é cristão, porque a gente acredita nos ensinamentos de Jesus. Então, todo aquele espírita cristão, quando está perfeitamente entrosado aos ensinamentos do Evangelho, ou seja, ele já compreendeu e ele pratica esse conhecimento que ele adquire do Evangelho, ele se apresenta como uma bizarrice ao mundo normal. Nós somos, às vezes, considerados, né, essas pessoas que têm um determinado comportamento, parecem alguma coisa bizarra, exótica. Né? Que coisa estranha aquele pessoal, como eles agem dessa forma, né? Como que o pessoal é diferente. Por espírita cristão, a gente deve entender aquele que vive a vida com o entendimento que adquire nos estudos que faz, tanto da doutrina como também do Evangelho que a gente encontra nas Escrituras. Então, por espírita cristão, não é simplesmente aquela pessoa que possui algum tipo de sensibilidade, que possui algum tipo de mediunidade, aquela que estende a mão para aplicar o passe. E também não é aquela que fica apenas falando sobre espíritos, que fica falando sobre Kardec, que fala de Jesus. O espírita cristão é mais do que isso. O espírita é aquele que traz no seu comportamento a marca de quem compreendeu como é o caminhar da vida. Ele entende quais são os processos da vida e aceita esses processos. Tenta se encaixar nesses processos. Tenta se alinhar a cada um deles para poder tirar o maior proveito da vida. Não se aproveitar da vida, mas fazer com que a vida dele seja útil para ele e para os outros. Ele escolhe principalmente viver livre, tomando suas próprias decisões. E ele não se deixa laçar por aquele palavrório inócuo, né? Aquela ladainha que a gente escuta em alguns lugares, de tantos auto-intitulados, a língua hoje está ruim, intitulados condutores de alma. Coaches, né? Quânticos, né? Influencers do espírito que a gente encontra tanto. Porque nós estamos muito acostumados. Entrou na internet, é válido, é toda a verdade e eu vou seguir aquilo que está lá, sem analisar exatamente aquilo que deve ser analisado. Então, o espírita cristão ele prefere analisar os fatos e recorrer à própria razão. Entender o que está acontecendo e tomar as suas próprias decisões. Coisa que para muitas pessoas é extremamente difícil. É muito mais fácil eu me deixar ser tutelado por alguém decidir aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu devo pensar, como eu devo agir. É muito mais fácil do que assumir as rédeas do próprio destino. Ser responsável, assumir a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Porque toda vez que a gente faz alguma coisa de errado, a gente fala, mas eu segui tal influencer, né? tal pessoa que me disse para fazer isso. Segui aquela ideia daquele lugar. O diretor que estava lá no centro falou tal coisa e eu segui sem usar a razão. Simplesmente seguimos adiante, seguimos aquilo que nós escutamos sem analisar se aquilo realmente tem lógica, se aquilo é conforme a doutrina, conforme o ensinamento de Jesus, se é ético. Muitas vezes a gente esquece até mesmo que é ética simplesmente para seguir o que uma pessoa fala. Só que quando a pessoa chega do outro lado da vida, eles têm chegam lá com a pobre ilusão que eles vão chegar lá do outro lado da vida e na hora que eles estiverem de frente da lousa, cheio com os atos que eles fizeram na vida, e quem está escrevendo esses atos na vida, lá na lousa, é a própria consciência deles, eles tentam enganar, tentam ludibriar a consciência falando, mas eu não sabia, eu fui enganado, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. É mero engano, é mera ilusão achar que vai conseguir convencer a própria consciência de que não tinha noção daquilo que estava fazendo. No mínimo, a ter a noção de que aquilo que fez porque deixou que o outro decidiu para ele. Então a gente tem responsabilidade quando a gente deixa que os outros decidam por nós.
Precisamos entender que ninguém vive por nós. Ninguém progride por nós. E só decidem por nós, enquanto a gente ainda tiver o raciocínio, enquanto a gente ainda estiver pleno de nós mesmos, quando nós deixamos o nosso acordo tácito, quando nós autorizamos a pessoa a decidir por nós, quando nós resolvemos deixar que a pessoa diga aquilo que eu devo fazer, sem raciocinar a respeito daquilo que nos vem. O verdadeiro cristão, ele procura seguir os ensinamentos do Evangelho na sua maior simplicidade, que é o que Jesus ensinou: amar ao próximo como a si mesmo. Não precisa de mais nada. Os 10 mandamentos são exatamente o quê? O detalhamento disso, porque nós precisamos. Mas amar ao próximo, mas eu posso roubar alguma coisa dele? Não, você não pode roubar. Mas eu desejo a esposa dele. Posso? Não pode fazer isso. Mas eu tenho meu pai e minha mãe, eu posso dar um chute na canela deles de vez em quando? Não, não pode. Você tem que honrar pai e mãe. Por quê? Porque nós procuramos o tempo todo brechas naquilo. Mas quando nós temos consciência do que realmente é amar ao próximo como a nós mesmos, nós paramos de errar. E paramos de fazer esse tipo de pergunta e deixamos também de precisar de um monte de regras para poder limitar as nossas ações. Que é realmente isso que a gente às vezes precisa. Um limite nas nossas ações. E normalmente esse limite, quanto menos esclarecimento a gente tem, mais impositivo tem que ser. Se você fizer tal coisa errada, vai para o inferno. Se você fizer tal coisa errada, vai para o umbral, que é o inferno dos espíritas, né? Vai para o umbral. Ou seja, não é assim. Você faz as coisas erradas porque você decidiu. O estado triste que você se encontra depois da vida é escolha sua. Então, ser feliz ou ser triste depois da vida, depois dessa nossa vida, na vida espiritual, é escolha de cada um. E cada um escolhe o caminho realmente que quer seguir. Esse espírita cristão não é aquele das preleções e dos passes. Não é aquele dos cultos e das missas. Nem aqueles dos crucifixos, dos salmos, dos louvores. Aqueles todos que não importa qual designação que se dá, qual religião que segue, qual casa que frequenta, possui mel nos lábios sem colocar um único sentimento no coração. Esse não é o verdadeiro cristão. Aquele que fala de Jesus em busca do bolso cheio. Falo de Jesus porque eu quero ter o meu bolso cheio. Estou interessado nas coisas materiais. Quando Jesus mesmo falou, dai a César o que é de César, mas a Deus dá o que é pertencente a Deus. As coisas materiais devemos procurar com a nossa força material, com a nossa inteligência. As coisas espirituais nós devemos procurar com a nossa inteligência e com o nosso sentimento. Não misturar uma coisa com a outra. Não achar que a gente, sendo bom, a gente vai ter riqueza. Não. E nem que a gente tendo riqueza, a gente se torna bom. As coisas não são complementares. Aquele que consegue a riqueza, ele tem que também se esforçar a ser bom. E aquele que é bom, ele tem que se esforçar para adquirir a riqueza. Muita gente confunde as coisas. Eu vou ser bom porque aí Deus vai me recompensar, vou ter a bolsa sempre cheia. Então, alguns falam de amar a Deus apenas para fazer parte do coro que se avoluma em troca de favores com a divindade. Eu falo que eu amo a Deus, porque eu quero que Deus olhe para mim e me atenda quando eu precisar. Não possui dentro de si o verdadeiro amor por Deus, nosso Pai. Esse amor que só é demonstrado e vivido quando nós amamos o nosso próximo e não em rituais exteriores e nem naquelas orações intermináveis que a gente às vezes costuma fazer. Não é por aí. É amando ao próximo, é respeitando o próximo. A gente sempre fala aqui também, se amar ao próximo é muito pesado para nós, porque a gente não sabe distinguir o que é amar. Amar é, eu não conheço a pessoa, eu tenho que abraçar ela, levar para dentro de casa, Não é isso. Se você não consegue entender o que é amar, troque esse nome, troque essa palavra por respeito. Respeite o teu próximo. E quando você respeita teu próximo, na condição dele, na condição intelectual, na condição social, na brutalidade dele, não deixe que ele te atinja, mas respeita que ele tenha aquele tipo de opinião, você está amando o seu próximo. Cabe a nós nos modificarmos, não sermos brutos, não sermos ignorantes, não sermos estúpidos, mas não podemos interferir isso nos outros. Podemos dizer para eles, chega, teu limite chegou aqui, não venha para cá. Mas a escolha dele de continuar sendo assim, a escolha é dele. O verdadeiro cristão é aquele que não amaldiçoa o mal. E a gente ouve muito por aí.
Né? Nossa, tal coisa é muito ruim. Nossa, por que não vai para os infernos? Por que Deus não castiga? Por que Deus não arranca todo mundo que é ruim desse mundo? Né? Se Deus fosse arrancar todo mundo que realmente é ruim no mundo, ia ter pouca gente. Né? E é aquele tipo de coisa. Não vamos achar que a gente ficaria. Né? É bem possível que a gente ia também embora. Mas o verdadeiro cristão, ele, usando a firmeza e a razão, evita ser o propagador do mal. Ele não espalha o mal, não espalha a inverdade, não espalha a mentira. Não é simplesmente para ter algum ganho próprio. Ele não espalha a mentira de forma nenhuma. Ele espalha a verdade, mesmo que isso prejudique os seus próprios interesses. Porque a verdade é mais importante. Isso é ser justo. Ser justo não é pedir justiça. Ser justo não é pegar alguém e levar na frente do juiz. Ser justo é exatamente isso. É divulgar a verdade na sua maior essência possível. O verdadeiro cristão, ele não pragueja contra Deus por causa das suas dificuldades. Porque ele entende que essas dificuldades fazem parte daquilo que Jesus nos ensinou quando ele falou: carregue diariamente a sua cruz e me siga. É isso que Jesus falou. Seja bom apesar das dificuldades que estão caindo sobre você. Não espere ser perfeito para poder fazer o bem. Não espere tudo estar maravilhosamente reto e equilibrado na sua vida para praticar o bem. Faça o bem todo instante, mesmo que sua vida esteja em uma gangorra. Quando você está lá embaixo, naquela curva mais baixa em que você não suporta nada, controle-se para não ofender os outros e piorar ainda mais a sua condição. É isso que nós temos que fazer, suportar a nossa própria cruz. Que afinal de contas, somos nós que construímos a nossa própria cruz. Suporta suas desventuras, né? O verdadeiro cristão suporta suas desventuras porque entende que são elas que o fortalecerão para novos estágios da vida. São estágios preparatórios que nós temos para poder assumir grandes responsabilidades lá na frente. E é para isso que a gente realmente precisa enfrentar as dificuldades. Por isso que aquele que aqui estamos chamando de espírita cristão, mas que está em todo o mundo sob vários outros nomes, se torna exótico aos olhos das pessoas comuns. Por quê? Ele acolhe aqueles que são antagonistas à sua crença. O verdadeiro espírita cristão, ele não se importa se o outro pensa, religiosamente falando, de um modo diferente dele. Que tenha opiniões políticas diferentes das opiniões que ele tem. Não importa, ele acolhe, ele aceita essa outra pessoa que é diferente na forma de pensar. Acolhe aqueles que lhe promovem o mal. E principalmente nós que somos espíritas, que nós sabemos que nós podemos nos comunicar com os espíritos que estão do outro lado e que eles se apresentam às vezes, né, para poder receber algum tipo de encaminhamento, de esclarecimento, a gente acolhe até mesmo esses adversários que são adversários do bem. E que, estando na vida espiritual, tentam trazer perturbações para esse espírita, para essa pessoa que está trabalhando no bem. E não só para o espírita. Tem alguns amigos que tentam atrapalhar a vida de todo aquele que tenta seguir no caminho do bem. Porque esse espírita, ele compreende que esses adversários são homens e mulheres desprovidos do corpo físico, mas são exatamente as mesmas pessoas que existiam no mundo como nós estamos agora, tendo um corpo de carne. E que ainda carregam do lado de lá esse desequilíbrio que eles acabam se encontrando. Desequilíbrio que começou do lado de cá e que se propagou para o lado de lá. Mas neles, a dor da rejeição, a dor da traição, a dor da tortura, do esquecimento, a dor do erro ainda está muito vívida dentro deles. E quando a gente para escutar, a gente vai enxergar que essa dor está escondida debaixo de todos aqueles gritos, de todos aqueles xingamentos que às vezes eles se apresentam. Eles vêm com muita dor, mas a dor deles é tão grande que eles não são capazes de chegar, sentar e falar: é isso que me acontece. Ele prefere agredir todo mundo em volta para poder aliviar a sua dor. Tentar, ou pelo menos, fazer com que o outro sinta a sua própria dor. Nós fazemos o mesmo. Quando nós estamos muito difíceis, quando a situação está muito difícil, às vezes a gente agride as pessoas que estão em torno de nós. Aquelas mesmas pessoas que vêm estender a mão, nos dar um abraço, escutar, a gente não tem paciência. Porque a gente quer que o nosso problema se resolva de uma maneira imediata. Infelizmente, nem sempre isso é possível.
E uma coisa que tem, todos esses irmãos que gritam, que xingam, que procuram praticar o mal contra os outros, eles anseiam pela luz. Eles têm a necessidade da luz como nós também temos. Eles anseiam por isso. Pela misericórdia das suas dores e das suas faltas. Desejam, como todo mundo, ser participante daquele banquete prometido ao final dos tempos. É isso que eles querem. Eles querem encontrar paz interior. Mas como eles não sabem, e muitas vezes eles não acham que têm o direito disso pelos erros que cometeram, que é um grande engano, terão outras e outras oportunidades para corrigir o erro e fazer as coisas de maneira correta. Como eles não acreditam nisso, então eles preferem. Então, já que eu não tenho mais salvação, vamos levar quem eu puder junto comigo. Vamos atazanar a vida de quem se diz que é bonzinho. E é por isso que muitas vezes eles vêm tentando nos desequilibrar. Então, qualquer um que evita enveredar-se pelo caminho do excesso, do ganho fácil, da usura, da vida apenas pelo prazer, é considerado exótico ao olho, né? Na visão da grande maioria da humanidade. E eu penso dessa forma, aquele que podemos chamar de homem comum. Como é que pode esse pessoal, apesar de tanta dificuldade, ainda está fazendo bem? Como é que pode uma pessoa que está enfrentando tantas dificuldades, que tem doença, que tem problemas financeiros, que tem problemas de relacionamento, ainda assim se propõe a ajudar o outro? Como é que pode? É tolice. A vida é para os espertos, não é? É essa que a gente mais ouve. A vida é para ser aproveitada e a vida é dos espertos. Por que não aproveitar as chances que a gente tem para tirar algum tipo de vantagem? E aqui no nosso país, no mundo todo é assim, mas aqui no nosso país a gente tem uma lei, né, que fala exatamente isso, que é a lei do Gerson. Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Os mais velhos lembram desse comercial que existia, que infelizmente, né, marcou a figura do Gerson e acabou virando uma lei que todo mundo acha que realmente deve ser assim, levar vantagem em tudo. O obter vantagens de forma indiscriminada, sem se importar com as questões éticas. Não me importa o que vai acontecer com o outro, o importante é aquilo que eu quero. O meu desejo é mais importante do que tudo aquilo que possa acontecer com o outro. Só que, quando a gente analisa, a gente verifica que a humanidade é exatamente desse jeito. Ao se desenvolver intelectualmente, ela cria condições de bem-estar. E quando ela alcança um nível alto de bem-estar, ela se acomoda. E ao se acomodar, ela começa a procurar os excessos. E moralmente, ela decai. Depois de um tempo, essa mesma humanidade, quando ela para se analisar e ela verifica o resultado do jeito que ela está sendo, ela se impõe em outros limites, também extremos. E aí acaba tirando a liberdade das pessoas e acaba reduzindo o bem-estar. É um ciclo que a gente tem. Outras mentes chegam, vão aumentando devagarzinho a liberdade, conseguem melhorar o bem-estar, que infelizmente mais à frente a gente acaba se perdendo de novo. Então isso é um ciclo, mas a cada um desses ciclos a gente vai estabilizando em um patamar ético um pouco melhor do que o anterior. Apesar da gente olhar para a nossa sociedade e falar a sociedade está uma bagunça, nós somos muito melhores do que éramos alguns séculos atrás, por incrível que pareça. Se vocês não acreditam, procurem no Google a respeito do Congo belga. Congo belga, o país da África quando ficou sob o jugo de uma nação europeia. Leiam o que está escrito lá. E vocês vão ver que, embora hoje ainda existam aberrações, existem absurdos, os absurdos naquela época eram ainda maiores e passava ileso. A gente achava que aquilo era normal. Então a sociedade ela vem aos poucos melhorando, inclusive aqui no Brasil. A nossa sociedade ela tem hora que se perde, mas tenta subir. E tenta subir. E nós aos poucos estamos melhorando também. A cada ciclo, então, a humanidade vai se acomodando em um estágio mais ético. Se nós não ainda estamos nesse ciclo de equilíbrio, nesse patamar de equilíbrio, é porque nós ainda não estamos preparados para ele. Nós não temos a maturidade necessária para compreender esse
esse ciclo em que a gente está, em que a gente precisa. Esse ciclo de estabilidade a gente não é capaz ainda de poder compreender. Ainda jogamos muito com a ética e com a moral. Ainda ouvimos muitos charlatões muito bem preparados na vida, né, que são donos daquilo que a gente pode chamar de canto de sereia, né, aquela ilusão que ele consegue, com aquela voz melosa, com aquelas ideias que parecem muito claras e vão enredando a gente e a gente acaba se perdendo, se deixando levar. Só que tudo que eles falam não nos faz agir contra a nossa índole. Não faz a gente mudar ou a gente fazer alguma coisa contra aquilo que já é de patrimônio nosso. O que eles falam vibram às vezes exatamente com aquilo que nós temos no nosso interior. Vibra exatamente com aquilo que eu penso. E é por isso que essas ideias, às vezes absurdas, às vezes contrárias contra aquilo que eles falam, acabam fazendo com que a gente aceite de maneira correta. Por quê? Porque eles falam do jeito que eu penso, não do jeito que é correto. E como alguém falou e eu penso igual, esse é o jeito correto. Todo o resto eu deixo de lado. O Evangelho não fala isso, eu deixo de lado. A doutrina não fala isso, eu deixo de lado. Jesus não exemplificou isso, deixo de lado. Todas as grandes personalidades voltadas à caridade não faziam isso e faziam exatamente o oposto disso, mas eu deixo de lado porque aquela pessoa falou e eu penso exatamente como ela. Eu vibro como ela. Então, o canto da sereia nada mais é do que aquilo que faz vibrar aquilo que eu tenho mais intimamente dentro de mim. Aquelas intenções que eu tenho, mas que apenas o quê? A regra da sociedade não me permite eu deixar que ela acabe se aparecendo. Por vezes, a gente ouve alguém cujo desequilíbrio ainda se perpetua, por mais que pratique, por mais que venha nos tratamentos, por mais que ouça a preleção, por mais que faça oração em casa, a gente encontra pessoas que ainda estão em desequilíbrio, né, e não entende o porquê disso. A gente ouve preleção, participo do tratamento, procuro ser bom, mas ainda assim estou desequilibrado. Por quê? O que está acontecendo? Por que essas coisas acontecem? Por que eu sou assediado ainda por algumas entidades que não querem sair de perto de mim? É necessário, então, para quem se encontra nessa condição, fazer uma análise mais profunda das suas mais íntimas motivações. Talvez eu ore apenas porque eu quero ser atendido. Eu não oro para poder encontrar uma paz, um equilíbrio, eu oro para ser atendido. E normalmente, quando eu sou atendido naquilo que eu peço, porque as nossas orações, grande maioria, é apenas para pedir, pouco a gente agradece e nada a gente louva, né, que são as 3 funções da oração. Quando eu consigo alcançar aquilo que eu queria, eu paro de orar. Se eu oro 3 vezes por dia, quando as coisas estão apertadas para nós, a gente ora de manhã, na hora do café da manhã, antes do almoço, depois do almoço, de tarde, de noite, antes de dormir, faz 3 orações. Não é? As coisas começam a melhorar. A gente já não precisa fazer quando acorda. Aquela da manhã, a gente já deixa para depois. Né? Vamos fazer só aquela da noite. Quando as coisas estabilizou de vez, a gente para de orar. Como se apenas não precisasse mais daquilo. Fez o efeito, não preciso mais fazer. Eu ouço as preleções, considero pertinente, mas as pratico, os ensinamentos que eu aprendo ali, eu as pratico de forma esporádica. Busco fazer o bem aos outros, esperando a recompensa e espero que venha breve, e fico contando os dias. Pô, já fiz o bem ontem, não aconteceu mais nada de bom para mim hoje. Não é? Pô, ainda assim que eu fiz o bem e ainda assim acertei a cadeira com o dedinho no pé. Ou seja, por que essas coisas acontecem comigo? Não é? A gente começa a pensar exatamente desse jeito. E quando o equilíbrio me chega, como que eu ajo? Como diante de determinado estímulo eu ajo? Não é? Eu estou calmo, eu oro a Deus, eu sou uma pessoa paciente, aí as coisas vão se estabilizando, eu entro em equilíbrio. Eu virei uma pessoa paciente. Alguém fala alguma coisa de atravessado comigo, eu já estouro. Então é exatamente aí que a gente vê quem nós realmente somos. O verniz da educação nos faz sermos gentis. E nós escondemos o nosso azedume que acaba às vezes escapando de nós aos poucos em momentos de distração.
Então nós somos gente sorrindo para todo mundo, não é? Mas a gente vira e a nossa face modifica. Por quê? Porque aquilo realmente não é verdadeiro. A gente às vezes trata todo mundo bem, mas de repente vai deixando, escapando o nosso azedume, o nosso mau humor, né? A nossa arrogância, a gente vai deixando escapar isso aos poucos. Talvez a gente não encontre, no momento, a cura definitiva para o nosso desequilíbrio, mas a gente pode encontrar o controle do nosso desequilíbrio. Como com os cuidados que a gente faz com aquelas doenças crônicas, como por exemplo a hipertensão, a diabetes. A gente não tem a cura delas, mas a gente consegue controlá-las seguindo as orientações corretas. A cura virá quando a gente alcançar a convicção, não apenas o conhecimento, mas quando a gente tiver a convicção de que servir a Jesus é acolher, é orientar, é vestir, é consolar. Aí sim a gente vai encontrar o nosso equilíbrio. E é nisso que a gente deve realmente se esforçar cada vez mais. Nós não podemos ter vergonha de sermos taxados de esquisitos porque a gente faz aquilo que é correto. Enquanto a maioria se perde naquelas ilusões de poder, de controle, de prazer interminável. A gente não pode ter vergonha disso. Como que você deixa passar tal oportunidade? Porque aquilo não seria correto fazer. Simplesmente por isso. Jesus mesmo nos ensina, não é? E está no Evangelho de Marcos, o que vale o homem ganhar o mundo, mas perder a si mesmo. Em Mateus, ele fala, todo aquele que se envergonhar de mim e dos meus ensinamentos, eu me envergonharei também dele diante do meu Pai. E em Marcos, de novo, ele fala, quem quiser vir depois de mim, negue a si mesmo e me siga. O que significa negue a si mesmo e me siga? Quer dizer, equilibra a tua vida. Deixa para trás os ganhos fáceis à custa dos outros. Deixa de lado aqueles conchavos de troca de favores mútuos e que beneficiam só alguns e prejudicam todo o resto da sociedade em que a gente está. Esse tipo de acordo mútuo que aumenta ainda mais as diferenças entre as relações entre as pessoas. Deixa isso de lado e prega o bem todo instante aonde você estiver. Então, não podemos ter vergonha de sermos considerados exóticos, beatos, né? Nós estamos num domingo de manhã, quando tanta gente está andando, caminhando, passeando, fazendo alguma viagem, nós estamos aqui procurando entender aquilo que é o correto fazer. Então cabe a nós colocar isso em prática e deixar que aqueles que vão nos chamar de beatos, de loucos, de bitolados, que sigam a vida deles tranquilos. A gente tem que compreender que o momento deles não chegou. Para nós, o nosso momento é agora. Gente, muito obrigado. Uma boa semana para todos e que cada um de nós possa recolher hoje aquilo que tanto está precisando. Tá? Fiquem em paz.